Então vamos começar, né? Passa já entraram no primeiro texto. Aí vai ser o sonho. O capítulo 2 começa com um sonho de Nabucodonosor. 2:1. No segundo ano, lembra? Não conta o ano de ascensão. Então, 605, 606, 607. Era o ano 607. Só que para início de contagem do reinado, o primeiro ano não é contado. Então, o segundo ano, né, ele está contando só o ano 606 e o ano 607 aí. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Tá? Oi? Hã? Tá voltando. É 605, 604, 603. Bem lembrado. Eu fui para frente. Não, 605, 604, 603. Isso. Tá, então esse é o ano 603. Tá bem lembrado, Janete. Daniel 2-4. Olha aqui tem umas coisas interessantes. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Não sei quantos perceberam que nesse verso está sonhos no plural, tá? Mas aqui provavelmente, você vê, nos versos seguintes ele volta a usar o sonho no singular. É mais é uma referência indireta às subdivisões, né? É cabeça, peito, perna. Então todas as subdivisões ele colocou como sonhos, tá? No plural. Foi um sonho só, mas com várias partes. Por isso que está no plural aqui. Talvez também pode ser que o sonho tenha se repetido, né? Mais de uma vez, assim como o faraó, né? Também ele sonhou, dormiu, sonhou de novo. Então também pode ser uma referência a isso. Ele sonhou mais de uma vez. Uma noite só de sonho, mas né? Sonhos intercalados. Disse-lhes o rei: tive um sonho. Então aqui já volta para o singular. Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Aqui um detalhe importante sobre a tradução, né? No livro original, a partir desse verso aqui, o texto começa escrito em aramaico, não mais em hebraico. Ele vai até o final do capítulo 7, aonde? Em aramaico. A partir do verso 2. A partir do versículo 4. 4, perdão. 4. Isso. Quando ele vem até ali, ó. Disse-lhes o rei, assim, ó, os caldeus disseram ao rei em aramaico. Até a palavra aramaico está escrita em hebraico. Dali para frente é em aramaico. Porque ele está se referindo aos caldeus, né? Os caldeus, né, dominavam o aramaico. Até a palavra aramaico está escrita em hebraico. Daí para frente está tudo escrito em aramaico. É como se vamos falar em inglês, eu escrevo inglês em português, aí começa a falar inglês na palavra seguinte. Isso. Né? Então, assim, aramaico, então ele começa a falar em aramaico. Até o final do capítulo 7. Então esse livro de Daniel está escrito em hebraico e aramaico. Apesar de ainda ter umas citações, quando ele vai escrever nomes, lugares, cidades, sim. Ele pode escrever também em persa, grego ou até mesmo o babilônico, que é o acadiano. Mas assim, vias gerais, só 2 idiomas que é usado: aramaico e hebraico. Tá? Aqui, agora do verso 5 ao verso 9. Vou ficar aqui na frente da TV. Não está funcionando. Tá. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho. Aqui é claro, o rei esqueceu o sonho. Tá? Ele sonhou, ele sabia que tinha sonhado. E como ele estava agitado, ele sabia: o sonho é importante. Eu quero saber esse sonho, porque esse sonho é importante. É por isso que ele chama os caldeus, né, todos os seus sábios, todos os eruditos, né, porque aí envolve não só feiticeiros, magos, mas todos os eruditos. Ele queria saber o sonho e a explicação do sonho. Ele não sabia nada, só que ele só tinha a sensação: é importante, então eu quero saber. É que na Babilônia, não só na Babilônia, mas essas culturas assim, primeiro, o sonho é um sinal dos deuses, é uma mensagem dos deuses, né? A cultura hebraica também pensava assim. E outra coisa, quando você esquece um sonho, é mau presságio, coisa ruim. Deus está te punindo. Por quê? O Deus te mandou uma mensagem
e você esqueceu. Então isso é um mau presságio. Então Nabucodonosor estava aflito principalmente por causa disso. Eu tive um sonho, esse sonho me impressionou e eu não lembro dele, né? E aí ele quer tanto ter certeza que a interpretação é correta que assim, você dizer o sonho vira assim objetivo, né? Se você pode, eu quero saber que o sonho, o significado dele, mas para eu acreditar que você está interpretando corretamente, eu quero que você me diga o que eu sonhei. É uma segurança. Se o cara conseguir fazer o mais difícil, que era falar o sonho, a interpretação seria mais fácil. Seria mais fácil. Até porque o rei meio que não admite que ele esqueceu do sonho, né? Por quê? É um mau presságio. Então o que ele fala? Para eu ter certeza que você sabe interpretar, então me diz o que eu sonhei. Então é mais ou menos isso também. Vamos lá. O rei orgulhoso. Exatamente. E fizer saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então aqui ele frisa de novo: declarai-me o sonho e a sua interpretação, tá? Então essas são as duas questões. Ele realmente não se lembrava do sonho, e agora, mesmo se ele se lembrasse, ele não ia falar nada. Ele falou assim: agora eu quero ver, né, se eu investir bem o meu dinheiro nesses sábios aí. Vou pegar a Bíblia para ficar melhor ler ele olhando para vocês. E a gente vê uma coisa também, que Nabucodonosor estava com medo. Como que eu sei que ele estava com medo? Pela reação dele. Pessoas que estão com medo, geralmente elas ficam nervosas, ameaçam. Isso é uma reação ao medo. Ele está com medo. Ela falou assim, tem até algumas possibilidades. Por que se o sonho é tão importante, como que ele sabe que o sonho é importante se ele esqueceu? Né? Primeira coisa, ele sabe que ele é importante porque os sonhos, né? Como falou, né? Estava dividido em partes. Pode ser que ele sonhou muitas vezes o mesmo sonho. Quer dizer, a palavra sonhos significa isso, né? Que estava dividido as partes da estátua. E outra, ele sonhou muitas vezes o mesmo sonho e mesmo assim ele não lembrava. Então, por quê? Porque Deus tirou da cabeça dele esse sonho. Então, tem essas particularidades aí dessa questão do sonho de Nabucodonosor. E não foi um sonho qualquer, foi um sonho dado por Deus realmente. Nós vamos ver a confirmação para frente. Então Deus deu o sonho, tirou a lembrança, justamente para quê? Para introduzir o seu servo. Sim. Exatamente. Sabe aquela sensação que tem? Puxa, é importante. Não sei por que eu estou pensando isso, mas eu sei que é importante o negócio. Isso mesmo. Né? Até que ele perde o sono, né? E aí, no verso 6: mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O verso 7: responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Então aqui o rei novamente deixa claro, né, que isso é uma segurança dele também. Me diga o sonho e eu vou saber com certeza que sabe dar a interpretação. E outra coisa aqui, ele fala da questão do tempo, né? Bem percebo que queres ganhar tempo. E aqui ele fala no tom negativo, né? Vocês querem ganhar tempo, vocês querem, né, fazer conchavos, vocês querem me enrolar. Percebe a intenção dos sábios ali, que ele até fala: vocês estão programando aí palavras mentirosas e perversas para me enganar. Porque qualquer coisa que o rei dissesse, qualquer coisa, eles iam dar um jeito de colocar coisa boa para o rei, né? Vamos supor que o rei tivesse lembrado, né, do sonho, tivesse contado para ele, falou assim: ó, rei, como você é a cabeça quer dizer o primeiro, o mais forte, o ouro é o melhor metal. Eles iam dar um jeito de puxar o saco do rei.
Para quê? Para ganhar os prêmios que o rei tinha prometido, né? Então, o que fosse que o rei dissesse, eles iam dar um jeito de encaixar, torcer para ficar bom pro lado do rei. Então, o rei, ele não tá querendo que você tenha o saco puxado agora. Ele está perturbado. Ele quer saber exatamente o significado do sonho. Exato. Próximo. O verso 10 ao 12. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Aqui eles já reconheceram, né, a sua dificuldade, já reconheceram que o que o rei pede, homem nenhum é capaz de fazer. Coisa difícil para os sábios daquele tempo, orgulhosos que nem o rei também, né? Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Né? Aí você vê aqui a questão, senão os deuses. Isso chegou onde Deus queria. O homem reconhece a sua fraqueza, o homem reconhece a sua insignificância e mostra o que você está pedindo, só Deus, só alguém acima dos homens que pode. Porque quando Daniel trouxesse a resposta, o rei não duvidaria que aquilo veio de Deus. Se houvesse uma possibilidade de um homem ter a resposta, né, Nabucodonosor poderia duvidar de Deus. Ah não, isso aí é que nem Faraó e os magos, né, e os seus feiticeiros. Moisés transformou a vara o cajado em cobra. Os feiticeiros também transformaram. Então isso não é nada, você faz, os meus também fazem. Aqui não, os caldeus disseram, não tem, homem nenhum pode fazer. Agora com essa admissão por eles, né, o palco estava preparado para Daniel chegar e dar a interpretação, porque ele sabia, se Daniel sabe, não é porque ele sabe, é porque alguém acima de nós sabe. E uma dúvida, Sérgio. Daniel não era sábio? Daniel era um dos sábios. E por que ele não estava junto? É que ele era estagiário aí. É verdade, Daniel tinha acabado de se formar, né? Lembra que ele ficou 3 anos sendo preparado? E aqui é bem no final dos 3 anos, que é o 2º ano de Nabucodonosor. Então, exatamente. Por isso que ele não estava lá, né? Ele estava ainda, como disse Sérgio, né? Ele é estagiário ainda, né? Ele não que nem uma cirurgia do coração. Você vai chamar, né, os residentes ou o cirurgião-chefe? Então o rei está com o olho no coração. Eu não vou chamar o estagiário, vou chamar o cirurgião-chefe. E naquela época Daniel era estagiário ainda, né? Estava estudando. Exatamente, nós vamos chegar nesse verso, ele está lá na frente, já está dando spoiler dos versos seguintes aí. Tem um detalhe aqui que eu acho importante historicamente. O rei estava tomando uma decisão, né, por impulso. Ele estava tão apavorado, ele estava tão assim, terrificado, que ele mandou matar todos os sábios da Babilônia. Sabe o que significa isso? Era matar toda a classe erudita. Imagina você, vou matar todos os professores universitários, vou matar todos os cientistas. O que vai sobrar na sociedade? Né? Quanto tempo que ele levaria para conseguir, né, repor tudo isso de novo? Então foi uma decisão que ele tomou de impulso que ia prejudicar a Babilônia. Aqui, Arioque e Daniel. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel. Ele não foi chamado para resolver o problema, foi chamado para morrer, né? Daniel, e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Arioque estava ali na porta de Daniel. Isso aqui, irmãos, vai ensinar, fora da profecia agora, vai trazer valiosa lição para a gente. Daniel estava com um problema agora, um problema grande, né? Quem nós podemos ter vários tipos de problema. Como um cristão deve se comportar diante de problemas difíceis, né? E se ele for impossível? Exatamente. Temos que buscar. Quer ver? Vamos ver como Daniel se comportou. Mais um.
Então Daniel falou, olha só, avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel não se desesperou, Daniel não atacou Arioque, Daniel não chorou, Daniel não foi para debaixo da cama. Daniel foi sábio, prudente, calmo. Tá vendo? Ele foi lá conversar com Arioque. Porque imagina a situação, né? Chegou um guarda real na sua porta para te matar. Qual é a sua reação? Igual o Sérgio falou, né? Podia partir para cima dele para tentar salvar a sua vida. Você podia correr. Você podia chorar. Mas não, a primeira coisa que Daniel falou assim, está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é. E aí o que ele fala? Diz que ele falou avisada e prudentemente. Ele começou a dialogar com o chefe da guarda. Imagina só, que vamos lá, geralmente um guarda, um cara que está cumprindo a ordem do rei, imagina, ele tinha sábio para matar. Era muita gente. Então, não foi, ele não tinha muito tempo para ficar gastando ali, ele tinha que cumprir a ordem do rei. Mas Daniel, eu acho que Daniel já tinha um respeito pela postura que ele tem, que você pode ver que no capítulo 1 ele ganha o respeito do chefe dos eunucos, ele ganha o respeito do chefe da cozinha, e ele provavelmente também tinha o respeito do chefe da guarda. Ele conversa com ele e convence ele a contar o que está acontecendo, né, que é o próximo verso. Vou passar aí. Ah, não. Teve um lapso, Sim. E ele era um homem polido, né? Um homem educado. Porque Arioque não tinha obrigação nenhuma de dar resposta. Vim aqui te buscar, você vai morrer, pronto, acabou. Né? E aqui que ele faz? Por que é tão severo o mandado do rei? Ele perguntou. Já que eu vou ter que morrer, né? Pelo menos que eu saiba o porquê, quero saber, né? O motivo, né? Pelo mesmo motivo, para morrer consciente do que vai acontecer. Então Arioque explicou o caso de Daniel. Ele não tinha, irmãos, Arioque não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ele estava ali cumprindo o mandado do rei. Vai, busque os sábios para matá-los. Pronto, acabou. Você não tem que conversar com eles, não tem que dar explicação. Eles vão ter que morrer, só isso. Não, e Daniel foi prudente, foi calmo e conseguiu o que ele queria, que era uma explicação do caso. Tá? Então, o primeiro passo para um cristão diante do problema, mantenha calma, né? Seja prudente, tente saber o que está acontecendo, tente conhecer o seu problema. O desespero, o choro, né? A violência não resolve problema nenhum. Isso funciona até para casais, né? Às vezes o casal está brigando há tanto tempo, você pergunta, vocês estão brigando por quê? Eles não sabem mais, não sabe. Só sei quem está brigando. Ou separação, né? Separou, você não sabe nem por que separou. Por que separou? Não sei. Então, você tem que descobrir qual que é o seu problema. Foi o que Daniel fez. Eu quero saber qual que é o problema. Descobrir a raiz do problema. Foi o que Daniel fez. E depois que ele descobre o problema, né? O que faz agora? O que ele faz? Aí Daniel foi ter com o rei e lhe pediu designasse tempo. Lembra como o rei ficou irado quando os sábios pediram tempo? Olha também a diferença da postura. Quando os sábios pediram tempo para o rei, ele sabia a intenção do coração daqueles sábios. Sabia que ele queria o quê? Enganá-lo, queria ganhar tempo para que o rei esquecesse, para que o caso esfriasse, né? Só que aqui não, Daniel pede tempo e ele revelaria o rei a interpretação. Então o Daniel, ele passa a credibilidade, sem falar o que o rei teria a perder, né? Ele queria saber o sonho. Esse rapaz está dizendo que tem a interpretação. O que custa lhe dar o tempo então que ele pediu? Você viu como que o rei trata diferente? Os sábios pediram tempo e ele ficou irado com aquilo. Agora Daniel vai e pede o que para ele? Tempo. E o rei concede. É a diferença de postura, né? Porque o próprio Nabucodonosor, ele diz, né? Porque bem perceba que vocês querem combinar palavras mentirosas para proferir diante de mim. Já Daniel, ele vai com uma postura diferente. O rei percebe isso, talvez também tenha passado aquele foco de ira que ele estava também, ele acalmou um pouquinho mais e concedeu o tempo a Daniel. E afinal de contas o rei queria saber a resposta, né? É verdade. Então vamos matar, se ele está dizendo que pode, vamos dar o tempo que ele precisa, né? Vamos lá, o que ele fez? Ficou escuro esse. É 2:17 e 18, vamos ler aqui na Bíblia. Daniel 2, verso 17 e 18. Foi o que o irmão Josias, cadê o irmão Josias? Foi o que o irmão Josias disse aqui. 2:17 e 18. Então Daniel foi para casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então Daniel foi fazer o quê? Foi orar. Para isso que ele queria tempo, irmãos. Né? Foi que nem a Claudinha falou aqui. Tem um problema? Leva para Deus. Né? Não se desespera. Conheça o seu problema. Né? Busque quem pode solucionar, porque Daniel não adianta brigar com Arioque. Não adianta ele ficar reclamando também, né? Botando a culpa nos sábios. É que nem quando você briga com caixa de supermercado, caixa de banco. É perda de tempo. Né? Porque ele é um funcionário, ele está obedecendo ordens. Então Daniel brigar com Arioque, não, que absurdo, isso não já se viu. Não, foi o rei que decretou, então deixa eu falar com o rei. Então ele vai falar com o rei, quem pode resolver. E o rei lhe dá tempo. E agora ele precisava de tempo para quê? Para buscar a Deus em oração. É uma coisa que mostra a fé de Daniel. Quando ele chegou na frente do rei, ele não sabia. Ele não tinha noção do que o rei tinha sonhado. É. Ele foi lá para realmente ganhar esse tempo, mas de boa intenção. Por quê? Porque ele conhece um Deus diferente dos deuses dos caldeus. Exatamente, confiava em seu Deus. Uhum. Sim. Exatamente. Você confia em quem você conhece, né? E Daniel conhecia muito bem ao seu Deus. Aí são dois tipos de coisas que ele faz aqui. Ele vai buscar Deus em oração e busca os seus amigos para orar com ele. A oração intercessora. Gente, a oração intercessora tem muito poder. O irmão Varesso deu testemunho aqui hoje de que uma oração intercessora faz. Então, a oração intercessora tem muito poder. É claro, você tem um problema, você vai confiar em alguém que ora, em alguém que busca a Deus. Se você buscar um irmão que a língua é mais forte que o joelho, aí você vai ter um problema. É verdade, né? Porque ele faz fofoca com o teu caso e ainda diz que falou assim, não, mas eu só falei para pedir oração. Que ele falou assim, ó, ora pelo Sérgio lá, o Sérgio está com uns problemas lá. E começa a falar para todo mundo. Qual que é a desculpa para ele fazer fofoca? Para fingir que está pedindo para os outros orar. Você tem que saber com quem você pode contar. Tem que caber na mão esquerda ou na mão direita. Se for falar, tem 10 pessoas que eu posso contar, mas se for verdade, amém. Amém mesmo. Mas dificilmente você tem 10 pessoas que você pode falar assim, isso aqui eu posso contar. E então, é claro, né? Se você for procurado por alguém, honre a confiança dessa pessoa. Né? Se ela te procurou para orar, ore com ela, ore por ela e só, acabou ali. Ah, não, meu melhor amigo, não importa. Ele confiou em você somente. Então não tem melhor amigo seu, melhor amiga, que você tem que confiar o segredo de outro. Né? Honre essa confiança. 19, né? De novo, né? 19, leia. 19, eu leio aqui então. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Agora uma pergunta aqui, irmãos. Quando diz aqui que Daniel recebeu a resposta numa visão da noite, ele teve uma visão ou um sonho? Vamos lá, 19, visão de noite. Temos aí sonhos, visão. O que é, Sérgio? Como que a gente resolve esse assunto aqui? A gente também ficou nesse dilema. A gente gastou o quê? Uns 30 minutos discutindo isso? Uhum. Exato. Bem, vamos lá. Qual foram as conclusões que nós chegamos no nosso estudo? Primeiro, a palavra visão em hebraico, ela se chama mará. Mará, visão. Isso é quando o profeta entra em visão, assim como Ezequiel entrou em visão, assim como Daniel mesmo entrou em visão em Daniel capítulo 7. 7, 10. Esse é o 7? Não, então é o 10 que a gente tem. O 10, Mará é 10. Visão Mará é 10. Porém, essa palavra em Daniel não é Mará, é uma outra palavra. E nós temos aí, como colocamos como referência, o capítulo 7, versículo 1, e diz o que diz aí, Sérgio? No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma
de todas as coisas. Esse é o versículo 1? É o 1, né? Tem o 2 também. O 2 também. O 2 fala das visões da noite. Falou Daniel e disse: eu estava olhando e durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Exatamente. Se vocês puderam acompanhar aí, o capítulo 7, versículo 1 e 2, diz que Daniel estava na cama, no leito, sonhando. E em sequência ele diz, as visões da noite. E essa palavra não é a mesma palavra de visão, mará. Daniel estava dormindo e Deus mandou um sonho para ele. Exatamente, essa revelação de Nabucodonosor, do sonho, Nabucodonosor foi dar um sonho para Daniel. Daniel sonhou com um sonho de Nabucodonosor. Exatamente. Engraçado isso, né? Ele sonhou o sonho de Nabucodonosor. O que dá, primeiro, as evidências que a gente achou foram essas. Primeiro, não é a mesma palavra de visão, que a palavra visão é mará em hebraico. E segundo, Daniel, capítulo 7, versículo 1 e 2, Daniel relata um sonho e ele também chama esse sonho de visões da noite. Agora eu pergunto, você com seu pescocinho correndo risco, você dormia? Exatamente isso. Exatamente. Vamos ler esses versículos aí, ó, que é um que aquela falou. Salmo, se você está com a sua Bíblia aí, capítulo 4, verso 8. Diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E Daniel tinha conhecimento dos salmos. Daniel era leitor. E se você quiser mais um, Salmo 127. Versículo 2. Diz assim, ó, para a gente ganhar tempo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Daniel tinha fé para dormir e descansar enquanto a cabeça dele estava em jogo. Por quê? Porque ele confiava em Deus, porque ele conhecia o Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então ele fez o que ele podia. O que Daniel podia fazer? Ele foi falar com o rei, ele orou, ele juntou amigos íntimos para orar, não tinha mais nada que ele pudesse fazer, a não ser confiar em Deus. E foi o que ele fez. Confiou em Deus e dormiu tranquilo. E Deus recompensou a confiança de Daniel, né? Então a base da nossa confiança é essa. Muitas vezes nós oramos, irmãos, e levantamos e continuamos aflitos. Né? Muitas vezes está esperando um filho, um parente, um cônjuge. Né? Você ora a Deus, né? Pedindo a proteção, até mencionando que é a sua confiança nele, mas você levanta da oração e continua ainda com o coração apertado e aflito. Isso aí. A palavra é essa mesmo, paz. A paz é diferente que a paz do mundo, né? Mesmo que não esteja tudo bem, mas teu Deus acalma o seu coração, te dá paz. O louvor de Daniel. O louvor de Daniel nós vamos ler porque ele é muito bonito. Porque acontece, depois que Daniel obtém a graça, obtém o sonho, ele não levanta e sai correndo. Ele levanta e vai o quê? Agradecer a Deus. Isso é importante, irmãos. Muitas vezes nós obtivemos a graça, né? Tivemos o favor de Deus e esquecemos de agradecê-lo. Esquecemos de louvar o seu nome. Esquecemos de testemunhar o que ele fez por nós. E Daniel não esqueceu. Viu que Daniel não esqueceu nenhuma etapa. Ele fez tudo que tinha que ser feito. Tudo que espera de um homem que confia em Deus, ele fez. Natural, exatamente, sem esforço. Ele não teve que pegar uma agendinha, né, por que eu tenho que fazer agora? Não. Já vinha. Olha que louvor bonito. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas ou com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo,
porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Agora, pode falar, pode falar. De saber, o conhecimento. Saber é poder. A oração de Daniel é dividida em duas partes. Primeiro, ele exalta a Deus. A maioria da oração, na verdade, é isso. Exaltação ao nome de Deus. E depois ele faz um agradecimento. Rápido. E você vê, ele não agradece porque Deus salvou a vida dele. Ele fala assim, obrigado porque o Senhor salvou minha vida. Não. Obrigado porque me fizesse saber esse negócio do rei. É isso. É como se a vida dele fosse secundária a isso. Assim, a vida dele é uma consequência. É a gratidão de Daniel. E na verdade é a real natureza do problema. O problema era solucionar o mistério do rei. Não era salvar a própria pele. Então Daniel tinha a noção exata do problema dele. Muitas vezes nós pegamos o problema e transformamos ele em outras coisas, né? Trazemos ele para um âmbito que não é o âmbito correto dele. E Daniel sabia, não, o problema, a minha vida não é o problema, nunca foi o problema, né? Foi Daniel. É o que a gente vai ver no próximo versículo, né? Passa aí. Olha lá. Por isso Daniel, ele foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Né? Primeira coisa aí, Daniel, como a Janete disse, é altruísta. Primeira coisa que ele fala, não mate os sábios. Primeira coisa que ele faz é isso, né? E depois também uma coisa interessante, né? Daniel, ele tira todo o crédito que ele poderia ter, ele tira. Mas olha a diferença com Arioque. Arioque já diz assim, ó, achei um homem, como se ele estivesse procurando alguém. Ele coloca sobre si o mérito de ter encontrado alguém que interpretasse a profecia. Olha a diferença com Daniel no próximo verso. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Irmãos, eu acho muito fantástica a resposta de Daniel. O rei já tinha dado decreto de morte, vou matar. Aí o rei pergunta, você sabe a resposta? Em vez de o camarada responder, o que ele disse? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos não podem revelar ao rei. O rei já sabia disso. Não era isso que o rei queria ouvir. Mas Daniel, está tranquilo. Não, o que você está pedindo, ninguém tem a resposta. Né? Ele poderia falar assim, não, eu sei, né? Eu vou te falar. Mas por que ele fez essa introdução? O verso seguinte, olha só porque ele fez isso. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Aí você vê que fantástico. Aí Daniel fez tudo isso para dar o crédito para quem? Para Deus. Porque os sábios já tinham dito, nenhum homem tem condições de saber isso. Somente os deuses. E os deuses não moram com Deus, não moram com os homens. Aí Daniel diz, olha, nenhum homem tem condição. Nem eu, inclusive. É verdade. Né? Nem eu. Porém, há um Deus no céu. Então não tinha dúvida na cabeça do Nabucodonosor. Quem resolveu o mistério? Não foi Daniel, não foi sábio nenhum. Quem foi? Foi Deus. Isso que Daniel conseguiu esse objetivo, dar o crédito para Deus. Só mais uma coisa, sobre aquela questão do sonho, ou que se Daniel teve um sonho ou uma visão, né? Aqui também diz, o teu sonho e as visões da tua cabeça. Então, sonho e visão são palavras muito próximas, né? Mas, né, nesse caso, quando está visões da noite ali, quando a palavra não é mará, que mará realmente é esse entrar em visão extraordinariamente, né? Mas aqui se vê que sonho e visão são coisas bem parecidas. E no caso foi Daniel sonhou mesmo, assim como o rei também sonhou e também é dito como visão. Uma dica, irmãos, como a gente chegou nessa conclusão? Tem aplicativos na internet, no celular, né? Porque haja em nós algo superior a todos os outros estudiosos da Bíblia, né? Tem a concordância. Aí você pega, pintou essa dúvida, porque é visões da noite. Será que Daniel teve uma visão ou ele sonhou?
né? A gente foi pegar a palavra. Qual que é a palavra que foi usada aqui? Ah, não foi Mará, foi outra palavra. A gente foi ver onde que ela ocorria mais. Ocorria em Daniel 7. Aí ficou mais claro ali, eu estava no leito, eu estava dormindo. Então ficou claro que as visões da noite se refere aos sonhos, né? E não à visão, né, que o profeta tem acordado, né? E foi de coisa simples, muitas vezes é um recurso que está na mão de qualquer um. Você chegar numa palavra que você tem dúvida, busca, né, uma concordância. Qual que é essa palavra? Qual que é o original dela? Onde que ela ocorre? Como que ela é traduzida? Aí você consegue chegar na interpretação. Aí agora ele vai começar a entrar na questão do sonho. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que é de ser depois disso. Olha como Deus trabalha, gente. Foi semelhante que trabalhou com Pedro lá na visão do lençol. Pedro estava com fome, sonha com comida e faz aplicação. Aqui o rei estava preocupado: o que vai ser do meu reino? O que vai acontecer depois de mim? Quem virá? Quais são os reis? Quais são os reinos? Então Deus pega essa preocupação do rei Nabucodonosor e lhe dá um sonho, né? Aproveita a preocupação, porque essa preocupação, esse desejo de saber, ia potencializar o quê? A necessidade de buscar o conhecimento, o significado daquele sonho. Aquele que, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. É praticamente Deus atendendo a oração de Nabucodonosor, né? Não que Nabucodonosor tivesse orado diretamente a Deus, mas ele estava ali suplicando, ele queria saber. E Deus aproveita, né, esse desejo de Nabucodonosor para... Deus respondeu a oração de Nabucodonosor, e mesmo sem ele tenha pedido assim diretamente a Deus, ele, né? Deus atendeu, ele viu o desejo do coração e atendeu, né? Você vê que Deus toma conta de todos, né? Independentemente se é adventista, assembleiano ou ateu. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Detalhe, que a gente nem chegou a comentar sobre terrível lá, mas geralmente na Bíblia, terrível é o significado assim, algo que causa muito espanto. Em português tem um significado negativo, terrível é algo feio, algo, né, algo que incomoda, ou algo ruim. E nem sempre assim, o próprio Deus chama de Deus terrível em alguns momentos, porque é algo que causa muito espanto, muita admiração, né? Então aquela questão de admiração mesmo. Tem uma palavra em inglês que ela terrific, né? Terrific quer dizer sensacional, impressionante, né? É um falso cognato até para quem estuda inglês. O terrific deve ser a palavra mais parecida. Do aramaico, nós somos no aramaico ainda. Exatamente. Volta lá só na estátua, de novo, para você ver, a estátua, ela é impressionante mesmo. Depois a gente pega essa figura que é impressionante, né? E deve ser algo bem parecido, algo assim que causou espanto no rei e também em Daniel. E aqui ele faz uma descrição. Então você vê esse trecho aqui, é uma descrição do sonho. Por quê? Sabe quando você esquece algo e alguém começa a falar aquilo que você esqueceu? Começa a lembrar, né? Aí você fala, puxa, é isso mesmo. É verdade. Então o primeiro papel de Daniel é mostrar, Deus me revelou o sonho. E como ele faz isso? Contando o sonho, né? Eu vou pular essa parte aqui. Todo mundo já leu isso aqui, né? É só a descrição da estátua, não tem muita explicação aqui. Porque é só a cabeça de ouro, e no final a pedra cortada assim, auxílio de mãos, bate na estátua, né? Isso. Não no pé da Exatamente. estátua. Não tem nenhum versículo falando pé da estátua. É que nem o cavalo de Paulo. Não existe, né? É que não existe. Fala, bateu no pé da estátua. Não bateu no pé da estátua. Bateu na estátua. Eles não sabem aonde que bateu na estátua. Bateu na estátua, tá? Cabeça de ouro. Oi. Volta lá. Feriu? Pegou? 30. Feriu a estátua nos pés de barro e de ferro e esmiuçou. Aí, às vezes, É verdade.
A gente passou então a ler esse trecho mais rapidamente. Feriu. Sabe por que surgiu essa dúvida entre nós? Porque a gente estava vendo... O outro verso, né? Tem um outro verso mais para frente que não fala onde bate. Porque é a ordem que às vezes a ordem fica estranha. Esse verso, ele fala que ele esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Na explicação, ele diz que feriu o ferro, o bronze, o barro no meio, a prata e o ouro. Aí a gente acho que investiu mais tempo aí, né? A gente ficou com esse negócio na cabeça e esqueceu do pé. Então... Foi bem notado, bate no pé. Não, mas isso aí, os bereanos aí, mas tá certo. Mas é assim mesmo, tá? Essa é a ideia. De estar lendo aqui, fez uma afirmação, peraí, mas isso não tá. Não é para comprar, não. Tem um verso que ele está falando de outro jeito. Não, legal. Porque a gente foi confundir, nós somos traídos por aquele verso lá. É verdade. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o verso que ele fala a ordem, né? Aí diz, puxa vida, então onde que bate na estátua? Né? Aí, vai lá. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, não há segredo, que a própria Bíblia, o próprio verso, ele é claro, né? O metal representa quem? O rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor representa quem? O seu reino. Babilônia. Né? Então ali fica claro que a cabeça de ouro representa quem? Babilônia. Não tem dúvida sobre isso. Exatamente. Assim, algumas coisas também corroboram, a história também ela diz isso. Babilônia era conhecida como a cidade dourada. Babilônia era... Tem um historiador grego que chama Heródoto, ele visitou Babilônia, isso depois da morte de Nabucodonosor, e ele diz que ele entrou no templo de Bel e tinha ouro no teto, nas paredes, no chão, no altar. Ele disse que aproximadamente 800 talentos foram utilizados só para construir o templo. O talento era uma medida de peso que tinha mais ou menos 30 quilos. Então você faz 30 vezes 800, vai dar aproximadamente aí 24 mil quilos de ouro só no templo de Bel, né, que é o deus Marduk da Babilônia. Então imagina quanto ouro não tinha a cidade. Né? E era uma cidade realmente riquíssima, riquíssima era a cidade de Babilônia. Era uma cidade quadrangular, planejada. Oi? Diga. Sim. Sim. Porque representa o reino. É o reino. Que o rei e o seu reino se confundem, entendeu? Então, reis e reinos. Porque aí Nabucodonosor. Correto. Exatamente. Uhum. Sim. Exatamente. E a cabeça também, tanto em hebraico quanto em aramaico, significa primeiro. Né? Quando fala Cristo é a cabeça também, né? Significa o primeiro. Quem foi o primeiro governante de Babilônia? Nabucodonosor. Sim. Tinha. Quando você fala de Nabucodonosor, de Babilônia, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é Nabucodonosor. Né? Só para terminar aqui sobre um mapa de Babilônia. Né? Esse aí é o Império Babilônico. Você vê, essas foram as áreas que Nabucodonosor conquistou, né, e depois os seus sucessores não expandiram ela, ficou nesse tamanho aí mesmo. Portanto, por que Nabucodonosor também é considerado, né, como ele é citado? Porque foi ele que conquistou toda essa área geográfica aqui. Depois dele, os sucessores dele não fizeram mais nada. E você vê ali que a Média e a Pérsia já existiam nessa época. Só que não tinham poder suficiente para encarar a Babilônia.
Não é que a Média e a Pérsia surgiram depois de Babilônia, não, era contemporânea. A Média, a Pérsia, o Egito, tudo. A Lídia lá em cima, né? Muitas vezes o pessoal não lembra da Lídia, só naquele capítulo 7 de Daniel, a gente fala da Lídia, já existia lá em cima. Exatamente. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. É por isso que o metal, inclusive, é inferior. É inferior não no tamanho, você vai ver que pelo mapa, a área geográfica foi maior. Mas na riqueza, né, na glória, na importância, ele era inferior. Ele vem depois. Tá? E aí você vê o Império Medo-Persa, essa área esverdeada aí, é uma área maior. Inclusive abrange o Egito. Babilônia já não tinha o Egito. Ele chega até perto da Grécia, lá em cima, Trácia, Macedônia. Então é um império bem grande. Então em termos territoriais foi maior, mas não teve a glória, né? Exatamente, não teve tanta glória quanto tanto que os imperadores persas, né? Eles moraram em Babilônia, né? Porque era uma cidade muito rica. Babilônia tinha a arquitetura dela. Ela tinha os jardins suspensos, o Eufrates cruzava no meio deles. Era um império gigantesco, muito belo. A cultura deles era tudo maior. Só que a Pérsia, ela teve um território maior, né? E também a Pérsia, por que ela é caracterizada pela prata? Todos os impostos eram cobrados em prata. Tudo, prata, prata, prata. Então, por exemplo, eles dominavam todos esses territórios. Então, o pessoal da Assíria pagava imposto em prata. O pessoal do Egito pagava imposto em prata. Tudo era cobrado em prata. E por isso ficou conhecido como Império da Prata. Os metais têm um valor histórico também. É interessante isso aí. Bronze. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Pega o mapa aí. Este é o Império Macedônico, né? Alexandre o Grande, já ouviram falar? Alexandre o Grande foi quem conquistou todo esse território. Ele saiu da Macedônia ali, e ele veio fazendo esse caminhozinho vermelho, até conquistar todos esses territórios aí. Temos algumas curiosidades sobre Alexandre o Grande, né? Sabe, Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha. Ele foi vitorioso em todas as batalhas que ele lutou. Alexandre o Grande, gente, desculpa, mas está me incomodando muito a conversa, eu não estou conseguindo me concentrar. Vai ficar difícil. Então, ou a gente presta atenção, ou a gente conversa. Vamos lá, para a gente acabar. O Império Macedônico era comandado por Alexandre o Grande, que nunca perdeu uma batalha sequer. Ele foi vitorioso em todas as batalhas. Ele conquistou... Esse aqui é o segundo maior império em área territorial, só perde para o Império de Gengis Khan. Ele conquistou muitas, ele fundou cidades, ele conquistou muitas coisas. Outra coisa interessante ele foi ao mesmo tempo imperador da Macedônia, da Pérsia, da Ásia e faraó do Egito, ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele conquistou todas essas áreas e os títulos que ele tinha correspondiam a isso. Ele tinha uma tática diferente. Lembra que na última aula a gente falou sobre as táticas dos imperadores para dominar as áreas? Qual que era a tática de Alexandre o Grande? Ele incentivava os seus soldados e os seus generais a se casarem com a população da área que ele dominou. Ele mesmo fez isso. Ele casou com 2 princesas persas e teve filhos com elas. E assim ele começou a espalhar a cultura grega. Tanto que no verso diz que assim, terá domínio sobre toda a terra. É um domínio cultural que perdura até hoje. A época de Jesus, vocês sabem qual era o idioma que foi escrito no Novo Testamento? Ouvi alguém falou, quem foi que falou? Grego, correto. Quem que dominava na época de Jesus? E por que eles falavam grego? A cultura grega, a arquitetura grega, teatro é cultura grega, a oratória, o que nós estamos fazendo aqui, falar em público, é cultura grega. Tem outras coisas aqui também que são culturas gregas. Filosofia, esporte. Sabia que Olimpíadas vem da cidade de Olímpia, uma cidade grega. E muitas outras coisas que dominam até hoje. Só que assim, só para terminar aqui essa parte da cultura grega, que é o que dominou o mundo, falar sobre o dualismo platônico. O
que é o dualismo platônico? O corpo é ruim, a alma é boa. Então eles começam a separar o corpo da alma. E isso vem até hoje, né? Que esse negócio que você tem uma alma separada do seu corpo, isso perdura até hoje, e isso é cultura grega, helenismo. Isso. Exatamente. É Agostinho aplicando Platão à Bíblia. E Paulo lutou com isso, né? Os nicolaítas, né? Os nicolaítas pensavam dessa forma, que Deus fala que abomina os nicolaítas. Qual que era o... Não importa o que faz no corpo, né? A sua alma está salva, o seu corpo você pode ver o que você quiser. Depois que Deus abominava os nicolaítas, filosofia grega. E aí, os soldados de bronze. De bronze. Eram os primeiros soldados que antigamente eles não tinham armadura. Um dos motivos que Alexandre ganhava muitas batalhas é porque os seus soldados tinham escudos e armaduras feitas com bronze, né? Então, eles tinham chances maiores contra os exércitos adversários. Os persas que só usavam um tecido, enquanto eles tinham os escudos, né? Lanças de bronze, tudo de bronze. O metal, cada metal tem um significado em cada uma das nações. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Uma coisa interessante do metal ferro, que ele é o menos valioso dos metais aí, mas é o mais forte deles. Uma barra de ferro consegue esmagar ouro, prata e bronze. Então ele é o menos valioso, mas é o mais forte e mais poderoso. É uma referência também à ferocidade do Império Romano. E o Império Romano era conhecido na história como o Império de Ferro. Os historiadores davam o nome de Império de Ferro para Roma, sem relação com a profecia. Exatamente. É um nome que foi dado historicamente como Império de Ferro. É porque o que o bronze era para a Grécia, o ferro era para Roma. As armaduras deles eram de ferro, as lanças deles eram de ferro, né? E também tem essa questão que o Sérgio falou, o ferro é um metal que, apesar do ouro ser bonito para ornamentar, o bronze polido é muito bonito, o ferro destrói qualquer um deles facilmente, porque ele é um metal mais resistente. E também é um império que durou mais tempo, foram 500 anos de Império Romano. Ele foi o que mais tempo prolongou durante essas conquistas aí. Sim, com certeza. Sim. 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 Exatamente, ferocidade tem que ele fala, o ferro tudo quebra, tudo esmiuça. É isso mesmo. É uma referência à brutalidade com que Roma invadia e destruía tudo. Você vai ver a destruição de Jerusalém no ano 70, é dito que os sangues rolavam pela escada de Jerusalém como se fosse água. Você vai ler o grande conflito. Então era o império que matava mesmo. E eles manteram aí a paz romana durante muito tempo, né? Não vamos falar sobre a Pax Romana porque nós não temos tempo para isso. Estamos no pé já, estamos chegando no final já. Fala 2:41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, artelhos, o que é artelho? Quem sabe o que é artelho? Os ligamentos, mas os dedos do pé, né? Os dedos do pé são chamados de artelhos, né? O pé e os seus dedos. É de parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Será esse o reino dividido? Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então aqui embaixo, você não tem um metal que sucede, porque Roma não foi sucedido por outro império. Roma se fragmentou, né? Roma se fragmenta e vai gerar o quê? A Europa. Por um lado a Síria forte e por outro lado a Síria frágil. Por quê? Mesmo hoje, pega a Europa hoje. Nós temos países fortes na Europa. Você pega Inglaterra, Alemanha, França, países fortes. A Grécia, que foi um império, é um lodo hoje lá. Quase quebrou a Europa, a Grécia. A própria Itália, também que foi um império, é um país fraco, né? Então a gente pega ali hoje, os países que formam a Europa, tem ferro e tem barro. Tá? E o barro não se mistura, porque por mais que tente se misturar, não tem liga. Barro não tem liga com o ferro. E nós vamos ver a primeira tentativa de união. Pode passar para o próximo. A primeira tentativa de união foi a quê? O casamento.
Irmãos, isso é impressionante, como a Bíblia precisa. Ela colocou que, né, a fragmentação de Roma, que deu origem à Europa, tentaria se misturar por casamento. E você pega na história, tem uma história da rainha Vitória. Esse aqui é um livro que nós trouxemos aqui, ela é chamada de a vovó da Europa. Porque nós vamos mostrar vamos dar uma ampliada aqui. Praticamente toda a realeza da Europa é descendente da rainha Vitória. Por quê? Eles tentaram fazer conchavos por casamento. Vamos tentar meu príncipe de um país com a princesa da outra, e vamos tentar unir esse país pelo casamento. A Bíblia predisse isso e aconteceu de maneira fantástica na história. Quer dar uma ampliada aqui? Aqui você tem a Alemanha, Grécia, Noruega, Suécia, Rússia, Romênia, Iugoslávia, Dinamarca e Espanha. Para você ver, todos eles, toda a realeza desses países tem origem aonde? Numa única pessoa. A Rainha Vitória. E se você for ver, teve uma época que a Suécia, a Romênia, a Rússia, a Noruega e a Grécia eram dominados por netos da Rainha Vitória. Então você tem aqui 2, 4, 6 países com realezas de uma única descendência, que é a Rainha Vitória. Inclusive, a Rainha Vitória, ela tem descendentes até hoje. O príncipe da Espanha e a Rainha Elizabeth II, a Rainha da Inglaterra, aquela senhorinha que, né, parece que que não morre nunca, né, é de ferro. Nasceu em 1926 aquela mulher. E ela está viva, forte e tá feliz. Bonitinha, tá durinha lá, você vê que ela tá capenga não, né? E depois, eu não coloquei aí, mas tentou se unir de que maneira? Napoleão Bonaparte tentou unir a Europa pela guerra. Adolf Hitler tentou unir a Europa pela guerra. Temos a tentativa de unir a Europa pela economia agora, que está fracassando. A União Europeia, né? A União Europeia. Né? E não vai, porque a profecia diz que não vai se unir. Ferro e barro não se unem. Já exatamente. Está no nosso tempo, porque essa polêmica agora da Inglaterra saindo da União Europeia é um cumprimento da profecia. Cumprimento da profecia. Porque teve um tempo que ficou bem perto da Europa se unificar. Uma moeda única, estável, tentaram voltar a uma constituição. Só que de lá para cá, depois que a França, se não me engano a Holanda, disseram não, né, para a constituição única, começou só a ter problemas. E agora está desfragmentando totalmente com a saída da Inglaterra nesse ano. Oi? Sim, que vão ver agora. Exatamente. Olha lá a pedra. Que eu não vou ler agora, mas o que acontece? Vamos só falar. Aí ele viu o quê? Uma pedra que foi tirada sem auxílio de irmãos, por quê? Não foi homem, é uma intervenção divina. E essa pedra, ela é cortada, lançada na estátua e esmiuça a estátua. Ou seja, toda a história humana é destruída. Então o quinto reino, qual que é o quinto reino? É o reino celeste que nós vamos ver. Não é um reino humano. Porque você teve lá Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Ninguém substitui Roma. Roma se fragmenta na Europa, que tenta se unir e nunca vai conseguir se unir. E aí no dia desses reis, ou seja, no dia que estamos vivendo, falta somente o que agora? A pedra. Né? A pedra que virá. E alguns versículos aqui que mostram que pedra é sinal de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Isaías 28:16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que vos assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. E Jesus, quando estava falando com os fariseus, ele aplica esse versículo a ele mesmo. Ele fala: a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. Então, Jesus aplica a si mesmo. Então, a pedra é nenhum outro reino senão o reino de Deus, vindouro, que vai vir para bater, né, nos pés, como nós vimos hoje, né, da estátua, e acabar com todo o domínio. E essa pedra vai se tornar tão grande que vai encher toda a terra. E Nabucodonosor é tão feliz que ele se prostra diante de Daniel. Irmãos, um rei orgulhoso,
ele se prostra diante de um escravo, de um servo que era Daniel. Mas ali ele fez isso não adorando diretamente a Daniel, ele sabia que Daniel representava um Deus poderoso. Então ele estava ali adorando um servo de um Deus que era poderoso, que é poderoso na visão daquele rei. E aí ele termina, né, dando ali glórias para Daniel e os seus amigos. É verdade. Uma coisa interessante é que, assim, apesar de Nabucodonosor ter se ajoelhado aos pés de Daniel, ele está adorando ao Deus que Daniel representa, né? Ele não estava adorando a Daniel. Ele entendia quem era Daniel e quem era o Deus de Daniel. E apesar de Nabucodonosor ter se ajoelhado diante de Daniel, ele não reconhecia ainda a Deus como seu Deus. Porque a oração diz assim, ó, o vosso Deus. Ele é o Deus de Deus. Nabucodonosor é como se Deus, o Deus de Israel, né, o Senhor, o El Shaddai, o Yahvé, fosse só mais um Deus para que Nabucodonosor adorasse. Ele ainda não havia reconhecido a Deus como Deus supremo e único, né? E outra coisa também que eu acho interessante a gente notar é o seguinte: Daniel, ele honra quem estava do lado dele. Por quê? Quem que estava orando com Daniel na hora de cortar a cabecinha? Os amigos. E no final, o que ele faz? Constitui eles como sábios em Babilônia. E Daniel fica junto ao rei. Daniel se torna o chefe dos caldeus, sábios, né? dos sábios. O estagiário vira chefe. Vira chefe. E os 3 amigos são os governadores da província de Babilônia, né? Para ver que Deus, ele honra aqueles que confiam nele. Vamos lá, rapidinho. Perguntas? Encerramos, tá, gente? Vamos... Sim. Exatamente. Sim. Não existe. Porque esse é o plano de Israel, apresentar Deus para todas as nações, né? Vamos orar então? Mais alguma pergunta ou não? Vamos orar porque nós vamos ter o JA agora, né? Vamos orar então, pessoal. Vamos ficar em pé e vamos permanecer, né, no para JA. prestigiar o JA dos aventureiros que teremos agora. Senhor Deus, querido Pai, te damos graça, ó Deus bendito, porque Tu é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que acompanha a cada um de nós nas nossas pequenas coisas, Senhor Deus. Amém, Jesus. Nós nunca perdemos em confiar em Ti, ó Pai. Por isso ajuda-nos, ó Senhor, que nossa fé não vacile, que uma vez que levarmos nossa oração a Ti, possamos confiar plenamente em Ti e fazer como fez Teu servo Daniel, descansar, pousar nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, confiando que a resposta virá de manhã, ó Pai. Amém, Jesus. Seja conosco, seja também com a programação que virá a seguida, que Teu Espírito possa ser honrado, ó Pai. Seja conosco, é o que te pedimos e agradecemos, no nome de Senhor Jesus. Amém, Pai.